Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar continuidade à nossa incrível disciplina de análise e lógica de programação. Hoje vamos continuar a aprender muito mais sobre a programação. Mas antes, como sempre, vou pedindo para cada um de vocês que estão aí a nos acompanhar, sala de aula, do YouTube, que façam uso do nosso recurso, o chat. Caso você tenha dúvidas, caso você queira falar algo, mandar um feedback sobre o assunto, pode utilizar os nossos chats aí, seja do YouTube, seja direto aí da escola. Mande isso, eu vou estar de olho aqui sempre nesse chat para tentar responder vocês e com isso sentir ali o termômetro, saber se vocês estão realmente a aprender o que estou passando aqui para vocês e se ninguém fica atrasado. É claro que isso necessita muito mais do que esse tempo nosso em sala de aula. Nós precisamos praticar. E a prática, ela deve ser feita nos seus momentos aí de lazer. Final de semana, chegou em casa, tá ali com o celular sem fazer nada, larga a mão daquele joguinho, vai lá, utilize os aplicativos que eu já cheguei a falar, como no caso o Móvel C, e vai lá e cria as suas aplicações, faça teste com você mesmo, pratique. É através dessa prática que a gente vai melhorando e se transformar em um verdadeiro profissional na área de desenvolvimento. Então, quero que vocês continuem a praticar. Hoje, na aula de hoje, vou trazer muitos exemplos, vou trazer para vocês muita prática, para que vocês possam ver aqui como foi a resolução, como foi a resposta, e depois vocês tentem praticar isso. O Rildo mostrou para vocês como é uma aplicação, vocês sabem o que ele quer, vai lá, monta a aplicação do zero ali no seu computador, no seu celular, tenta responder isso, tenta criar por você mesmo. Conseguiu? Maravilha! Vai lá e compara o código. Não conseguiu? Ficou empacado em alguma parte do código? Vai lá, dá uma olhadinha como foi que aqui resolvemos durante a nossa aula. E aí você, com isso, vai evoluindo. Vocês vão perceber que logo, logo vocês montam tudo isso, vocês entendem todos esses comandos de uma forma muito fácil e muito rápida. Então vamos lá, vamos partir para a nossa aula de hoje, o nosso material de hoje. Para a aula de hoje, nós teremos modularização. Finalmente, vamos começar a modularizar. Rildo, o que é esse modularizar? Modularizar nada mais é do que você criar divisões dentro do seu programa. E para isso, vamos rebuscar um pouco sobre o conhecimento das funções. A gente já chegou a falar um pouco sobre funções lá no Portugal, e aqui vai ser o momento da gente buscar um pouco mais sobre isso. Quais os objetivos principais aqui dessa nossa aula? Apresentar o que é o recurso de modularização, como funciona e quando deve ser utilizado dentro de um código de computadores. Então, no caso aqui, por que eu devo fazer essas divisões? Por que eu devo dividir esse meu código? Por que criar essas tais funções? Não posso gerar só um código com tudo já pronto, ao invés de ficar dividindo. Qual é a motivação para isso? A gente vai entender um pouco mais sobre o que é criar módulos e o porquê fazer isso em nossos códigos. A gente vai realizar exemplos através de vários exercícios. Eu vou trazer muito exercício, porque é necessário que vocês aprendam realmente na prática. Então, muito que a gente vai ver aqui, vocês vão ver aqui eu respondendo para vocês aqui durante a nossa aula, mas eu quero que vocês pratiquem, façam isso em seu momento aí de lazer, faça isso após a nossa aula. Identificar como funciona uma função. A gente vai entender como é o funcionamento de uma função, para que ela serve, para que serve uma função, qual seria a motivação de gerar essa tal função, e identificar e formular um procedimento. Então a gente vai entender também a diferença real entre a função e o procedimento, e qual é a motivação de fazer o tal procedimento em certas vezes fazer a função, o porquê fazer dessas implementações em nosso código, porquê utilizar tais coisas em nosso código. Então, vamos lá. Mas, é claro, na aula passada a gente respondeu algumas atividades no final da nossa aula,
vamos ver aqui de uma forma bem rápida o que a gente fez, só para uma breve revisão através do que vimos de exercício, de atividade no final da aula. Esses exercícios que eu coloco sempre no final da nossa aula, ele serve para quê? Ele serve para que você perceba como é a aplicação realmente funcionando, para que vocês possam tentar fazer isso em casa. E agora, quem já tentou, quem viu essas atividades no final da última aula e tentou, e ficou empacado, ficou com alguma dúvida, esse é o momento de retirar, de sumir todas estas dúvidas. Vimos como primeira atividade essa daqui. Estávamos vendo a questão de vetores de multidimensões. A última aula foi especificamente sobre vetores de multidimensões, as tais matrizes. Então a gente começou a utilizar muito sobre a matriz, a gente viu isso como era o funcionamento e começamos a criar as tais atividades. Então nesse caso aqui, o que é pedido é que se faça uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. O que ele está querendo aqui é justamente que eu gere aqui algo como isso, preenchido de valores quaisquer pedidos ali para o nosso usuário. Vou pedir digite o valor dos elementos da matriz e aí a pessoa sai dizendo, lembrando sempre que eu saio preenchendo linha a linha do nosso, saio enchendo como se fosse eu enchendo um reservatório com água, com algum líquido. Eu saio preenchendo ali os valores dentro da nossa matriz. Então ali foi digitado 1, 2, 3. Ele sai preenchendo um a um esses valores aqui dentro da nossa matriz. Bora ver como isso ficou no nosso código? A gente percebe ali no início do nosso código a chamada pelas bibliotecas. Pessoal, lembrar sempre de chamar as tais bibliotecas. Hildo, biblioteca principal que sempre é chamada, eu vejo que é essa stdio ou stdio. O que essa biblioteca faz? Nós percebemos algumas aulas atrás, quando eu estava falando sobre bibliotecas, falando das bibliotecas mais necessárias no nosso código, percebemos que essa biblioteca aí ela serve para os comandos básicos, os comandos de entrada e saída. Então vai utilizar um print, o printf, vai utilizar um scanf, vai utilizar esses comandos de entrada e saída, vamos ter de chamar essa tal biblioteca. Tem algumas outras bibliotecas aqui que a gente pode utilizar dependendo do uso. Por exemplo aqui, eu te chamei a uma outra biblioteca que parece que não foi usada até agora, a Conio, a Conio.h. Vocês estão vendo aí ela na segunda linha? A Conio.h ela está sendo utilizada pelo comando que foi utilizado ali na linha 24, o get. O get ele é muito próximo, a gente viu isso na última aula, o get, ele é muito próximo a essa busca como o scanf. Então ele é uma utilização desse modo, ele é uma função própria da mesma modo aí de ler, fazer uma leitura daquilo que está em tela. E por que eu estou utilizando ela? Porque a gente não continuou mesmo na prática natural, o nosso scanf. É só que eu gosto sempre de mostrar novos comandos para vocês. Sempre eu adiciono novos comandos, porque a cada comando que a gente vê aqui, eu posso usar esse e posso usar aquele outro. Então, existem mais de uma forma de responder o mesmo problema, e isso mesmo, eu quero que vocês tenham mais ferramentas. Eu estou respondendo aqui, eita, eu não lembro como é que usa o get. Ou vou usar o scanf, eu não lembro dele agora, vou usar o scanf. Ou o contrário, eu não sei, eu esqueci qual é a biblioteca do scanf, aí vai lá, utiliza o get. Então é para isso, para vocês terem mais ferramentas. Tá ali as duas bibliotecas. Na linha 3 eu inicio a nossa função main. A gente já vê ali de novo, tem aquele int, tem um void. A aula de hoje a gente vai entender o que é esse tal desse void. Finalmente vou explicar esse tal desse void, o tal do vazio, um tipo vazio. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Qual é a função dele, para que ele serve, por que ele está ali. Porque se praticamente eu retirar ali o int e o void, o programa funciona. Vocês tendem a fazer isso? Coloquem esse código, criem esse código aí e depois retire esse void, retire esse int, deixe vazio ali. Você vai perceber que ele funciona também. Linha 5, eu iniciei uma matriz, disse que o tamanho dela vai ser 3 linhas
e 3 colunas, está ali 3 por 3, e iniciei outras duas variáveis, a i e a j. Linha 7 vem o nosso primeiro print pedindo para que seja digitadas os números, as matrizes. E aí a gente entra nos laços, o for, onde ele vai sair caminhando pela linha, o primeiro for, e o segundo for, o for do j, onde ele vai caminhar através das colunas. Vem ali o print pedindo elemento 0, 1, onde a gente percebe que aquelas posições i e j, onde tem ali printf, elemento, porcentagem d, ele vai sendo preenchido 0, 0, 0, 1, conforme a passagem de cada um daqueles for ali. A gente já entendemos como é que funciona o for, a gente viu lá no Portugal, vimos aqui, então a gente já sabe como é que é o funcionamento dele. Então ele sai a cada passada, ele vai adicionando ali, recebe i++, j++, e aí ele sai preenchendo essa nossa matriz. Conforme ele vai preenchendo essa matriz, o scanf vai recebendo as posições ali daquela matriz. Ele recebe a posição e conforme é pedido o endereço, é pedido o número para o nosso usuário digitar, ele digita, o scanf vai lá, já tem as posições do i e do j, e aí preenche aquela posição ali com o número digitado. Vem a linha 16, que é a saída dos dados. Após o preenchimento total, que a gente viu que é essa questão do laço, após o preenchimento total aí da linha 9 até a linha 14, a passagem dos dois laços que tem aí de toda a nossa matriz, ela é preenchida e ela já está lá, mas faltou agora eu mostrar isso em tela. Que a gente vê ali que é a finalização, é mostrar isso em tela. E aí me vem o seguinte forma, eu devo fazer o mesmo laço, os dois for que foram criados para que eu preencha, mas agora eu vou percorrer essa minha matriz pelos dois for para verificar o que ficou guardado dentro de cada posição da minha matriz. E aí, a cada passada, primeira passada, o 0, 0, aí ele mostra o que está dentro do 0, 0. 0, 1, ele mostra o que está dentro do 0, 1. 0, 2, o que está dentro do 0, 2. Cada posição ele sai percorrendo ali e mostrando isso em tela. Só que dessa vez ele busca isso e mostra em tela através ali, ó, cada passada ali, nesse print, vai mostrando isso e encerra o nosso programa ali com a nossa função de return 0. A gente vai entender um pouquinho mais dessa função de retorno, por que return 0, porque às vezes ela retorna 1, qual é a motivação para isso. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje ainda. Nossa segunda atividade foi uma posição de matriz é referenciada por linha e coluna. É isso que a matriz funciona. Faça um programa que leia uma matriz 4x4. Agora ela tem que ter 4 linhas e 4 colunas. O programa deve perguntar o valor de cada posição da matriz e em seguida imprime essa matriz na tela. Como nesse caso aqui, foi impresso esta matriz através de valores que o usuário digitou desse modo. Ele digitou esses números e foram preenchidas desse modo. Bem próxima do que a gente viu na última tela, aquele nossa última atividade. Perceba que desse modo aqui, nesta daqui, eu não quis utilizar a biblioteca Conio, não quis utilizar o get. Eu posso fazer a mesma coisa só com os prints, os scanfs, natural. Não utilizei essa ferramenta. Dessa vez, chamei somente a biblioteca std.io. E aí, além disso, eu fixei a quantidade de linhas e colunas ali por uma constante que está definida na linha 2. Está ali, define lim4. Vou voltar aqui na primeira atividade. Percebam que ela não tem ali uma definição, mas aqui na linha 5, a matriz ela já está definida 3 por 3. 3 por 3. Ou seja, se eu de repente quisesse mudar isso, não quero 3 por 3, eu quero agora uma 4 por 4. Eu teria que entrar aí dentro do programa, no código, e modificar essa linha, onde está 3 por 3, para 4 por 4. Já nesse caso aqui, aonde a minha constante está ali, ela já está definida como 4, eu estou definindo que o valor dela vai ser 4, ele vai ser buscado ali por aquele valor 4. Através disso eu posso fazer alguns joguetes, do tipo, ao invés de definir essa variável ali, essa constante limite do tamanho 4,
eu poderia definir uma variável. E conforme eu queira mudar, agora eu quero uma variável que seja 5 por 5, que seja 7 por 7, eu poderia alterar isso direto mesmo na tela, ou seja, você daria esse poder para o usuário para ele fazer isso. Ele daria esse poder para o usuário modificar a quantidade de linhas, a quantidade de colunas ali que eu quisesse na minha matriz. Então eu tenho ali a nossa constante na linha 2, e aí tem início o nosso programa. Ali na linha 3, através da função main. Na linha 4, vem o início da nossa matriz. A gente tem que iniciar a nossa matriz, dizer o tipo dela, dar um nome para ela, e dizer quais serão os limites dela, o tamanho dela, quantas linhas, que foi ali pela nossa constante lim. Linha 5, vem duas outras variáveis criadas, a i e a j. Vou utilizar isso em laço, vou fazer um laço aí com for. Então a gente sempre começa essas variáveis aí. Sempre tem que ser ij? Não, eu que gosto de utilizar ij. Você pode utilizar qualquer outro nome aí para essa variável. Linha 6, a gente dá início o nosso primeiro for. Vem ali o for, chamando ali as posições através da variável i. Ela inicia com 0, e aí ela vai até o limite, que é 4. A nossa constante lim, que é 4. Então ela vai crescer de 0 até 4, fazendo isso que a linha seja 4 linhas. Na linha 7 do nosso código, vai através de j, o laço por j. O j começa com 0 e vai até o tamanho da constante aí, que é 4. Então ele vai de 0 a 4, fazendo isso a contagem de quantas colunas vai ter o nosso programa. E aí na linha 8, o comando de pedida para o nosso cliente ali. Digite o valor da posição, a pessoa vai digitar ali o valor daquela posição, qual seria o numeral que vai estar ali naquela posição. Ele é recolhido pela linha 9 pelo scanf e colocado naquela posição. Linha 12, vem um novo laço, após eu preencher toda a minha matriz, vem um novo laço, é percorrido de novo a matriz, tanto pelo i e pelo j, nos dois laços do for, um laço dentro de um laço, e aí o print vai mostrando linha a linha. Linha 15 tem o /n, que é justamente para que eu possa fazer o salto ali entre as linhas. A cada passada eu pular isso, ao demonstrar. E assim é demonstrado através da linha de 12 a 15 a nossa finalização ali do nosso programa, como pediu na última tela que fosse demonstrado. Terceira atividade, vem implemente ou crie um programa em C que receba do usuário 5 temperaturas em grau Fahrenheit. Transforme-as em graus Celsius e armazene os resultados em um vetor. Então a gente vai aqui para um simples vetor. No caso aqui, pelo jeito, eu não quero mais trabalhar com a matriz. Terminada a entrada de dados, os valores armazenados devem ser apresentados em tela, né? E a fórmula, ele dá a fórmula aí da transformação do Fahrenheit para Celsius, que a gente pode utilizar. Como isso foi feito? A gente vê ali, eu começo as duas bibliotecas básicas que eu vou utilizar. A primeira, a stdio, que eu já falei, que é para utilizar o scan e o print. E a segunda linha, a gente utiliza novamente, olha aí, gente, a gente já usou essa biblioteca uma vez, a locale. Para que serve a locale? A locale é se eu vou utilizar algum caractere especial que vai ser mostrado em tela, como por exemplo cedilha, algum acento, então eu devo chamar a biblioteca locale e dentro do meu código, o que está ali na linha 6, eu devo setar qual é a área, a zona, o tipo de caractere que eu vou utilizar. No caso ali, o set locale, eu vou chamar essa biblioteca locale e eu quero que sejam utilizados os caracteres especiais ali, coloquei português, ou seja, os caracteres especiais da língua portuguesa. Se eu quisesse utilizar caractere especial de alguma outra língua, tipo a chinesa, eu deveria colocar ali chinês ou chinese. E aí eu utilizaria os caracteres especiais que são utilizados lá na China. Sabendo disso, nosso programa inicia ali na linha 3, vem a nossa variável, crio ali uma variável que no caso ali, como ele pediu um vetor, eu peço um vetor do tipo flut, ele é ponto flutuante, já que eu sei que vai ter ali algo como a transformação
de graus Fahrenheit para Celsius normalmente acaba sendo quebrado, ou seja, usando ponto flutuante. Então, eu crio um vetor float, chamei ele de temp e disse 5. Por que 5? Porque eu quero que seja guardado ali as 5 posições, as 5 temperaturas. Depois eu crio uma nova variável do tipo inteira, chamei ela de contador. Lembra que na última eu falei, olha, eu sempre utilizo o i e o j para o laço. Aqui eu poderia ter criado só um int i ao invés de contador. Mas eu quis mudar isso, usei outro nome, contador. Linha 8 vem pedindo os valores para ser digitado. A pessoa digita os 5 valores, conforme a cada passada do laço da linha 9. Que a pessoa vai digitando, digita a primeira temperatura, digitou 1, segunda, 2 e assim por diante. O scanf vai recebendo esses valores e guardando nas devidas posições do vetor. A gente percebe o seguinte aqui, por que eu estou utilizando agora, nessa daqui eu voltei para o vetor? Porque a matriz ela nada mais é do que um vetor de duas dimensões. Então aqui, se eu estou utilizando somente o vetor, eu vou utilizar só uma dimensão dela. Eu preciso de um for dentro de um for? Não, porque só um for ele sai fazendo a leitura daquelas posições na linha, que é o caso do vetor. Se eu precisasse fazer a leitura além da linha nas colunas, aí seria um for dentro de for, que é a estratégia que a gente viu lá na matriz. Linha 12, as temperaturas vão ser mostradas, então ele mostra as temperaturas serão. E aí vem um novo laço para percorrer de novo aquele nosso vetor. Lembrar disso, gente. Sempre que você trabalhar com vetor, com matriz, o primeiro passo é você faz um laço para preencher as posições e depois, quando você vai mostrar, você tem que percorrer aquele laço novamente para demonstrar. Isso aí vai ser muito utilizado? Com certeza. Imagine só quando vocês estiverem trabalhando em algum sistema que recebe dados de um formulário de alguma pessoa. Esses dados ficam armazenados dentro do banco de dados. Então a gente precisa depois percorrer essa estrutura para mostrar em tela. A gente vai utilizar muito isso aí na vida como programador. Linha 16 ele está percorrendo cada passada que ele vê ali na ida das posições do nosso vetor, ele mostra em tela, fazendo a conversão através da nossa fórmula ali, a fórmula que ele deu lá no topo. E assim, ele passa por todas as posições, encerra-se aquele loop e termina o nosso programa. Tivemos agora mais um, onde leia um vetor de 5 valores inteiros e exiba todos os valores ímpares. Então ele quer agora que a pessoa digite 5 números e que só mostre na tela os valores que são ímpares. No caso ali, vocês percebem que foram digitados 5 números, 3, 4, 5, 6 e 7, e ele quer que só mostre na tela os números ímpares, o resultado ali, os números ímpares são. Então é só isso aí. Aí a gente passa para aquele mesma questão, nós temos um problema e vamos entendê-lo. Então, o primeiro passo, eu vou receber os valores, eu tenho que pedir 5 vezes, 5 valores, 5 vezes os valores para o meu cliente, para o meu usuário. Esses valores vão ficar em algum lugar. Poderia utilizar a estrutura só de variáveis? Poderia, mas a gente já conhece a estrutura de vetor, é legal utilizar o vetor. Guardo nas 5 posições do meu vetor esses 5 números. E aí eu passo um for, mais um segundo for depois de preencher, para fazer a leitura desses números e vou comparando se eles têm ali, se após uma divisão por 2, se ele sobra resto. Se um número dividido por 2 sobra algum resto, ele tem resto, então ele é ímpar. A gente vai utilizar essa estratégia. Vamos ver se foi isso mesmo. Com certeza foi isso. Temos ali no início as bibliotecas, stdio. Chamei também a locale para utilizar ali o acento do número, aparecer em tela. Vem o início da nosso programa ali na linha 4. Linha 6, eu dou início à criação do nosso vetor e da nossa variável para ser utilizada como contador interno dentro do laço, no laço que a gente vai utilizar. Então eu crio ali uma variável contador, crio uma variável i, que também vai ser utilizada em algum momento aí para um laço. Então estou criando 2 laços. Aí ele criou um i e um contador. Poderia ter criado a i e a j? Poderia. Ele quis dar o nome dessa vez como contador. Eu gosto de fazer isso, gente, para vocês perceberem que não é obrigatório. Toda vez que eu vou utilizar para fazer
um laço em for, sempre tem que criar as variáveis i e j. Não, não é que você tem que criar a variável i e j. Você tem que criar duas variáveis para serem os contadores. Então, o nome ali é você que dá. Criei um vetor, tá ali um vetor com 5 posições, e criei um novo vetor com 5 posições também. Por que 5 posições? Ali, aquele vetor ali ele vai ficar só com 3 números, não é isso? Mas e se a pessoa digitasse 5 números e os 5 números fossem ímpares? Aí, nesse caso, eu preciso ter um vetor do mesmo tamanho quanto ao primeiro vetor. Então, criei os dois vetores ali de mesmo tamanho. Aí vem o nosso primeiro laço, nosso primeiro for, para fazer o preenchimento, como eu disse agora há pouco. Eu saio fazendo o preenchimento, pedindo para a pessoa digite um número, a pessoa digita, e ele vai preenchendo o nosso vetor. O for vai ali na linha 9, ele vai fazendo o preenchimento, posição a posição, posição a posição, e sem perder tempo, quando eu vou fazendo logo esse preenchimento, eu já vou preenchendo logo o meu segundo vetor. Eu vou logo verificando o meu vetor ímpar. Eu faço a seguinte comparação ali na linha 12. Vocês estão vendo ali que tem um se, o if, vet i, ou seja, se o vetor, o número que digitou, o número que a pessoa digitou, naquela posição, ele dividido por 2, ele tiver algum resto, se ele tiver algum resto, então ele vai entrar dentro desse se. Se não tiver, ele passa direto. O que me acontece aí? O vetor tem resto, ele entra dentro do if, compara o vet ímpar à posição, qual a posição que está, e aí ele coloca dentro daquela posição o valor que está sendo visto naquele momento, o número que está digitado naquele momento. E aí ele insere ali dentro da posição e o contador ganha mais um. Ele faz isso todas as vezes, os 5 vezes, os 5 números que são colocados, são comparados e se entram dentro desse vetor. Chega-me ali na linha 18 é que eu quero mostrar. E aí eu vou percorrer agora o vetor ímpar, que é o vetor onde tem os nossos números ímpares. Então vamos ver aqui, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Na prática aqui, ficou pequenininho, eu quero maior que isso. Vamos tentar desenhar aqui na prática aqui. Eu tenho um vetor aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E vou criar logo abaixo dele a mesma estrutura também. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho os dois vetores. O primeiro vetor de cima aí eu estou dizendo que ele é o vetor natural, o vet, de posição 5. E o de baixo é o vet ímpar. A cada passada, o que acontece? O 3 foi colocado na primeira passada, na primeira posição. A posição ali, o índice 0. Ele entra ali na linha 12 dentro do if. Como ele é ímpar, ele sobrou o resto, ele vai ocupar esta posição logo abaixo também. Vem o próximo número, é digitado o número 4. Ele dividido por 2, ele não vai sobrar resto, então como não sobra resto, ele não entra ali e ele não vai fazer parte do vetor ímpar. Próximo número a ser digitado é o número 5. Esse daqui sobra resto e aí ele recai sobre aquela posição, ele entra dentro do if, dentro da posição, a segunda posição ali do nosso vetor ímpar. Próximo número é o 6, ele não entra dentro do if. O outro número será o 7, e aí esse vai adentrar na terceira posição. E aí fica aquela dúvida, peraí, Hildo, você criou esse vetor lá de ímpar com 5 posições, ele só preencheu as 3 primeiras posições. O que temos ali nas 2 últimas posições? Se você mandar fazer a leitura de todos os itens que está dentro daquele vetor, aquelas 2 últimas posições elas ficam zeradas, é zero mesmo. Não é vazio, ali fica zero mesmo. Por quê? Porque você obrigou a criação das 5 posições. Então aquelas 2 últimas posições ali ficam zeradas. Na linguagem C, ele zera essas 2 últimas posições no vetor. Leia 2 matrizes 5 por 5 e mostre elas na tela e então calcule e mostre a soma entre elas. Ou seja, é a soma entre matrizes. Entre posições de vetores, posições de matrizes, a gente pode haver soma, multiplicação, a gente pode fazer várias operações. Pode parecer, à primeira vista, que é difícil fazer isso. A maior dificuldade é você fazer o preenchimento da matriz, fazer a leitura de passo a passo, de posição a posição daquela matriz. Eu diria que essa é a dificuldade. Somar posições
é tão simples quanto somar duas variáveis. É muito fácil, somar dois números. Bora ver como isso é real, é verdade. Eu tenho ali, começo a minha variável, começa o nosso programa, dou a minha biblioteca std.io, criei uma constante com 5 posições, uma lim, criei ali com 5 posições, e aí, se é 5, então o valor que vai ter ali no local de lim, dentro da linha 4 e 5 nas matrizes, vai ser 5, então 5 por 5. Criei ali as nossas, dentro do nosso programa, as duas matrizes, a mat1 e mat2, e já automaticamente inseri os valores. Hildo, eu poderia pedir para a pessoa digitar os valores? Podia. Por que você não fez isso? Desta vez eu quis mostrar que eu posso incluir valores diretamente no código. Eu não preciso ficar pedindo só para a pessoa, não. Eu posso utilizar desse modo. E com isso eu até economizei, já que eu queria, economizei linhas aí, já que eu queria aqueles valores. Os valores foram incluídos dentro das devidas posições. Percebam aí o modo como se deve incluir valores dentro de uma matriz. Vejam ali que na linha 4 eu tenho ali 5 números, os 5 uns, dentro da primeira chave. Depois eu tenho fechamento, aí tenho nova chave, separação por vírgula de chave a chave para ser a próxima. Por que isso? Porque os primeiros 5 números aí, eles têm que estar em um conjunto e um grupo, porque eles vão preencher uma linha. Lembra que eu falei que a gente vai preenchendo a matriz como se fosse eu enchendo um balde com água, vai de baixo para cima? Pois aqui é da mesma forma, a gente vai enchendo também, linha a linha. Preencheu a primeira linha, aí ele parte para a segunda linha. Então você tem que mostrar isso também naquele comando ali, separando linha a linha. Preencheu desse modo, porque ali aquele preenchimento eu não estou utilizando laço nenhum. A gente precisaria fazer 2 laços, 2 for, para cada preenchimento de cada uma dessas matrizes, se aumentar o nosso código aqui. E aí vem ali na linha 16, que vem justamente a amostragem dessas nossas matrizes. Percebam que da linha 7 para a linha 15, o que eu fiz ali? Da linha 7 para a linha 15, se eu quisesse, Hildo, e se eu quisesse criar os 2 for para fazer o preenchimento, sem colocar daquele modo ali direto? Como é que eu ia fazer? Tá aí, eu deixei ele comentado, é um comentário da linha 7 à linha 15, tá tudo comentado, mostrando o preenchimento, pedindo para a pessoa, digite a posição, e aí passava um a um e a pessoa preencheria tudo. A única alteração que eu teria que fazer aqui para isso funcionar é retire os comentários e retire aqui os valores que você já está inserindo. Tá? Retire isso. Tá, Hildo, e se eu deixei os valores? O que acontece se eu deixar aqueles valores e sair pedindo? Aquele for ali, ele vai preencher. Já tem um ali na posição? Tem. Se não tivesse um, o que teria ali? Um 0. Mas tem um naquela primeira matriz ali. Na matriz 1. Está toda preenchida de 1. Conforme o for vai passando, ele vai pedindo para a pessoa digitar um número e o número vai substituir aquele valor que está ali no local. Então só isso ia acontecer. Eu deixei essa linha comentada, esse espaço comentado, para agregar mais conhecimento para vocês. Vocês verem os 2 modos. Linha 16, vem ali a leitura das nossas matrizes. A matriz 1 vai ser mostrada na linha 16 até a linha 21. A matriz 2 vai ser mostrada ali da linha 22 até a linha 27. E aí chegou o momento que é o que essa questão quer. Ela quer que seja feita a soma entre essas 2 matrizes. E aí essa soma a gente acontece justamente ali a partir da linha 28, onde eu tenho que percorrer as 2 matrizes, tá? Eu saio fazendo a leitura das 2 matrizes, e na linha 31, o que me acontece? Ele sai percorrendo esse novo espaço para mostrar em tela, e aí ele faz a soma posição a posição conforme os 2 laços foram mostrados. Posição I e posição J. Ou seja, do jeito que está aí, a posição da matriz 1, 0, 0, ela será somada com a posição da matriz 2, 0, 0. Então, o 1, que está lá na matriz 1, ele vai ser somado com o primeiro 2 ali da matriz 2. E aí, ele mostra em tela aquele resultado ali. Lembrando que não foi gerada uma nova matriz, vocês percebem lá no começo do nosso código, não foi criada
nenhuma matriz, uma matriz 3, uma matriz resultado, para conter esses números aí dessa matriz. Não tem nenhum ali. Então, nesse caso, este resultado ele não vai ficar guardado em lugar nenhum, ele está somente sendo mostrado em tela. E se eu quisesse guardar isso, Rildo? Lá na linha 5, após a linha 5, eu tinha que criar uma nova matriz, int mat3. E ali, no final, ali, onde tem a linha 31, ao invés de só mostrar aqueles valores, eu colocaria após a linha 31 um scanf para recolher os valores ali e serem inseridos nas posições ali daquela variável, daquela matriz nova, essa matriz para guardar esses resultados. Tudo bem? Eu até desafio vocês, por que não façam isso? Tem um código completo? Eu quero que eu guarde essa matriz, bem, eu guardar esses resultados aí dessa matriz, uma nova matriz. Dá para implementar isso? Vamos lá, desafio para vocês, implementem isso. Tá aí. Agora mais uma linha para ler as duas matrizes. Isso a gente já fez. 5 por 5 é o mesmo código, vamos reaproveitar código. Mostre elas na tela, então calcule e mostre a multiplicação. Eita, eu sabia fazer com soma, com multiplicação eu não sei mais. Será que é diferente? Bora ver? Mesmo código de novo, gente. É o mesmo código que a gente utilizou naquele último exemplo. Só que agora, na linha, ali ó, linha 32, ao invés de ter ali mais as posições da mat1 com a mat2, eu tenho ali o asterisco de multiplicação. Peraí, Hildo, então se ao invés de eu colocar o mais ali, eu colocar a multiplicação, se eu colocar menos, ele vai fazer toda a operação que eu queira? Sim, você vai fazer isso. Que legal. Então eu poderia, ao invés de deixar simplesmente adicionar naquele print da linha 32, o mais, a multiplicação, a subtração, só por aquele símbolo, eu poderia colocar que aquele símbolo ali fosse pedido pelo usuário, que nem a calculadora. Sim, e aí você teria aí a escolha, a pessoa, o usuário vai escolher qual a operação vai ser feita. Bastasse adicionar aí no nosso código uma pergunta, em uma variável, para receber esse valor. Qual será a operação? Aí a pessoa escolheria colocando o símbolo, mais, menos, a multiplicação, e esse símbolo recairia ali naquela posição onde a gente vê ali na linha 32. E aí aconteceria essa mágica bem aí. Então dá para fazer até a calculadora com matrizes, com vetores, com certeza. Nessa última aqui a gente tem, faça uma matriz 2 por 2 que receba caracteres. Aí foi pedido caracteres. Espera aí, Hilton. Não era só número que matriz e vetores recebe? De jeito nenhum. Tivemos uma aula só sobre as chamadas strings, que são o tratamento em cima de caracteres. E aí o que me acontece aqui neste caso? Já que é para pedir caracteres, então eu tenho ali o início do nosso programa, a nossa biblioteca, a stdio. Começa o nosso programa ali na linha 4, a nossa função main. Tenho ali na linha 5 as nossas variáveis criadas, para essas variáveis serem utilizadas justamente como contadores dentro dos nossos laços, já que é matriz. Falou de matriz, vocês vão trabalhar com laço. Só isso, é regra, gente. Vai preencher uma matriz, laço é for. Vai preencher um vetor, é também for. A matriz ela vai utilizar um for dentro de um for, um laço dentro de um laço. Vamos recordar disso. E aí vem ali na linha 5, essas variáveis aí que vão ser utilizadas. Eu já começo que as variáveis mn tem 2. Por quê? Porque eu quero que elas tenham justamente o tamanho 2 por 2. Linha 6, eu crio a real, a nossa matriz. Ela vai ser char, do tipo caractere. Então, peraí, essa matriz aí, ela é uma string, sim, ela vai ser uma string. E aí as posições ali vai ser 2 por 2 ali, que é o M e o N. Vem um laço na linha 9, sai percorrendo item a item, pedindo que a pessoa digite o caractere da posição 00, a pessoa digita a primeira letra. A cada passada, cada letra vai ficar armazenada dentro da nossa variável. E aí eu venho ali na linha 16, pedindo para ser mostrado cada uma das posições. Print, caractere, posição 00, posição 01, 10 e 11. Eu não sei, é mais prático, ao invés de você, nessa linha 16, você ficar pedindo print 00, mostrando posição a posição, eu fazer aí um novo for,
Não seria melhor eu pegar esse for aqui que está na linha 9, mesma coisa, da linha 9, e jogar lá embaixo, para ele ser mostrado em tela? Isso aqui só é outra estratégia. Uma outra estratégia. Eu não quero utilizar for aqui para mostrar as posições. Vou utilizar essa estratégia bem aqui. Naquele caso lá de cima, no caso de utilizando o for, o que seria perfeito? Se eu mudasse os valores das variáveis da linha 5 de 2 para 3, esse meu print aí, ele continuaria mostrando só as 4 posições. Se eu utilizar um for, ele vai mostrar quantas posições a mais eu queira. Então o for é bem melhor, não é, Hildo? É bem mais profissional, com certeza. E por que tu usou o print? Mais um modo de mostrar para vocês que é possível ser feito. Eu estou mostrando mais ferramentas para vocês. E aí vem uma pergunta. O que acontece se, na hora que pedir lá, na primeira vez, digite um caractere na posição 00. Eu pegar e digitar logo as 4 letrinhas, digitar logo a palavra pato, bem ali, na primeira pergunta. Pato. O que acontece? O que será que acontece? O que acontece é o seguinte, gente. Se eu digitar da primeira vez a palavra pato, ele automaticamente vai preencher todo o vetor, porque a string não é assim, ela sai olhando posição a posição e preenchendo ali o vetor multidimensional, a nossa matriz. Então eu não preciso pedir 4 vezes? Não, eu não preciso ficar pedindo 4 vezes. Se eu pedir de uma só vez, ele preenche todo o vetor. E aí, nesse caso aqui, ele preencheu toda a minha matriz, o meu vetor multidimensional, já com a palavrinha ali, de uma só vez. Pato. E aí o que acontece? Na outra linha ele vai pedir para digitar o caractere, mas já vai estar preenchido aquele espaço. Já vai estar preenchido, ou seja, ele preencheu tudo de uma só vez. O que acontece se ao invés de digitar, na hora que ele pedir, digite uma palavra, digite uma letrinha, um caractere para a posição. Ao invés de digitar a palavra pato, que tem os 4 caracteres, eu digitasse uma palavra maior, ou seja, eu digitasse cavalo. O que acontece? Cavalo tem 6 caracteres. Ele só vai pegar os 4 primeiros caracteres. Os 2 últimos ele não pega. Certo? E aí a gente começa a entender o seguinte. Quando a gente estiver trabalhando, aqui é o tal back-end. É por detrás das cortinas. Isso aqui, quando você estiver fazendo o código e estiver montando algo como isso, vai receber 4 caracteres. E se a pessoa digitar mais? Então a gente tem que fechar aqui no código, ou lá na frente no front-end, através do uso das chamadas máscaras, bloquear esse tipo de coisa. Se eu for utilizar aqui no código, eu colocaria algo como uma contagem aqui. Se já foi digitada a 4ª posição, se foi digitada a 4ª posição, encerrar. E dar um erro aqui, mostrar para a pessoa, você já digitou os 4 dígitos. Encerrar bem aqui. Se eu quiser isso lá na frente, no front-end, para que o usuário veja, vocês já devem ter visto isso, você digitando alguma coisa em algum formulário. Você vai digitar, tipo, tem pedindo assim, digite o número do seu telefone. Aí você vai digitar uma letra, você clicou num caractere de letra. E ele diz, não pode ser digitado caracteres aqui, somente números. Vocês já devem ter visto isso acontecer. Pois isso é a tal máscara que a gente coloca, essa proteção que a gente coloca lá na frente no front-end. Quando a gente estiver bem mais habilidoso na programação, porque a gente está aprendendo o back-end. A gente está aprendendo a trabalhar por detrás das cortinas. Por isso que ainda o nosso programa é desse jeito, essa telinha preta. Mas quando a gente estiver bem habilidosos mesmo na construção de todo esse código, aí a gente vai partir para a frente. A gente vai começar a criar botões, a gente vai começar a criar telas, cores. A gente vai ter a tela bonita mesmo do nosso programa, do site, seja do que for que a gente tiver, da aplicação que a gente estiver fazendo. E aí, chegar lá nesse momento, a gente tem que entender que a gente pode utilizar as duas estratégias. Tanto a estratégia direto no código para proibir certas coisas erradas que o nosso usuário pode fazer, como eu posso fazer isso também lá na frente, no nosso front. Existem diversas estratégias quanto a isso. Mas eu só quero que, por enquanto, vocês saibam que elas existem, que a gente pode fazer isso, e que neste momento estamos aprendendo ainda a trabalhar por detrás das cortinas, ou seja, no nosso back-end. Aí eu coloquei, por último aqui, um desafio, que foi pedindo o seguinte, um programa que pede o gabarito da prova. Imagine só isso aqui é algo que
Se você faz ele com uma interface bonita, você pode simplesmente criar isso, um site que seja desse jeito, que aceite esses valores. Você pode criar essa aplicação como uma aplicação para dispositivo móvel e colocá-la na Play Store. Você pode criar essa aplicação aqui e até ganhar dinheiro vendendo mesmo, entregando para professores utilizar isso aqui no dia a dia. Por quê? Veja só o que esse programa pede. Que a pessoa, programa pede o gabarito da prova. Eu vou lá, eu sou o professor, fui lá e coloquei o gabarito. Olha, as 10 questões que tem ali nessa minha prova, todas elas a opção correta é a letrinha A. Nesse meu caso aqui, nesse meu exemplo. Todas elas são a letrinha A. E aí, então, depois de ter colocado todas as questões, vai ser pedido que cada aluno, como cada aluno respondeu as questões. Aí eu olho o meu primeiro aluno. Eu olho lá, pego o primeiro aluno, o Adão. Aí eu vejo, como é que o Adão respondeu? Ele respondeu ali, letra A na primeira, e sai digitando. B na segunda, B na terceira, C na quarta. Eu saio digitando tudo isso. Ao finalizar tudo isso, ele me mostra qual foi a nota desse aluno. Imagine só eu, professor, corrigindo aqui. Eu não preciso ficar olhando no gabarito e dando ali certo, errado. Não. Eu no meu celular, se isso aqui fosse no meu celular, se fosse um site, seja o que for, um software, eu só sairia olhando a prova do aluno aqui, no caso, o Adão, colocaria quais as questões que ele, como ele respondeu, letra A, B e tal, e o programa automaticamente me daria ali a nota dele, quanto que foi a nota. Esse programa aqui, esse nosso desafio, ele vai fazendo aluno a aluno. Mas percebam que aqui no final ele pergunta, tem mais aluno? Mas a cada aluno ele vai deletando essa nota final. Agora imagina se você implementar isso para guardar esses valores dentro de vetor. Cada posição, o aluno 00, aluno posição 1, a nota de cada um deles. E essas notas aí vão sendo guardadas, então, ou seja, eu tenho 30 alunos. Eu corrijo as provas dos meus 30 alunos ali por esse sistema aí, de forma automática, desse modo bem aqui, já para o meu gabarito, e aí eu só coloco a nota lá no top, lá no início, no cabeçalho de cada prova que eu estou corrigindo. Imagine só como você está facilitando a vida desse professor corrigindo essas provas. Ele tem ali 30, 50 provas para corrigir, ele vai corrigir desse modo bem aí, assim, leitura a leitura. Não é bem legal? Não daria certinho isso aí? É um programa que daria certinho para vocês fazerem isso no futuro? Então aqui já é uma das ideias aqui, gente. Bora ver se esse programa é muito complicado de fazer? Parece ser complicado, mas não é. Veja que ali no início eu coloco as bibliotecas include, coloquei aquela de entrada de dados, defini a nossa constante, chamei ela de quant, ou seja, eu defini que o máximo de alunos que vão ser corrigidos aí vão ser 10. 10 alunos é o máximo que eu vou corrigir, é o tamanho da minha turma. Eu criei uma outra, o define estudantes, ou seja, ali no define estudante é a passagem de estudante a estudante. E aí eu venho com a linha 5, o início do meu programa. Linha 7, eu inicio eu inicio ali uma matriz, chamei ela de matriz resultado, chamei ela matriz não, um vetor resultado, onde eu vou dizer ali o tamanho dele, estudantes. Naquele vetor ali é justamente onde eu vou mostrar a finalização, a nota final desse aluno, na passagem. Crio uma outra na segunda linha, os caracteres, onde eu vou responder, onde eu vou aceitar os caracteres digitados pelas pessoas e os caracteres das questões também. Quero que vocês percebam que na linha 12, eu começo um do while, onde vai ser pedido para colocar os gabaritos. Eu faço ali, na linha 16, no meu while ali, uma comparação do gabarito. Ó. Percebam que ali tem uma comparação de aceitação. Eu só vou aceitar que a pessoa digite as letras A, B, C, D e E. Só fiz essa comparação. A gente poderia fazer uma comparação maior que isso? Poderia, utilizando até o A, B, C, D e E com maiúsculo também. Mas isso é uma tratativa maior dentro desse programa. Vem ali na linha 18, mais um outro do while, que o primeiro foi para colocar o gabarito, agora pedindo nota a nota para fazer o percorrer aí, questão a questão da prova do aluno. Sai passando cada uma das questões, faz uma nova comparação ali das letrinhas que o professor está colocando, cada questão como o aluno respondeu, questão 1, letra A, questão 2, letra B, e assim por diante. E após fazer tudo isso,
ele sai guardando essa resposta. Ó, se resposta, ó, vejam só na linha 30, resposta for igual ao gabarito, então o aluno recebe mais, tem um nota mais, ele recebe mais uma pontuação, vai aumentando a pontuação daquele aluno ali. A cada passada, se for igual ao gabarito, ele vai aumentando ali a pontuação. E aí, esse valor fica ali reservado, guardado dentro de nota, dentro dessa variável nota, e essa variável nota recai dentro ali do nosso vetor resultado J. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que na linha 33, já foi criado o vetor resultado, onde as notas dos alunos vão ficar guardadas, ou seja, eu vou guardar aí as 10 notas dos meus 10 alunos digitados. Então, já implementei isso aí, 10 notas. Então, eu tenho 10 provas para corrigir, pronto, esse programa já aceita que as 10 notas, pela ordem ali que eu fui corrigindo dos alunos, já fique guardado. Só não está guardando aqui o nome, mas isso é tranquilo. Era só eu colocar mais um vetor aqui do tipo string, que aceitasse justamente o aluno. Ou eu colocaria um vetor aqui do tipo int, que aceitaria a matrícula do aluno. Então é só sair implementando, melhorando aí esse nosso código. E por último ali, ele pergunta ali, como ele é o do while, lá do início da linha 12 até a linha 40, se eu quero continuar. Se eu respondo em S, eu continuo preso ali dentro daquele while. Se eu respondo qualquer coisa diferente do S, eu saio dali. Então esse programa aqui é perfeito para vocês futuramente tentar até criar isso como uma aplicação. Tenho certeza que a gente vai voltar aqui isso em outras disciplinas que a gente estiver trabalhando, como programação, a gente vai retornar para um código parecido com esse, para gerar talvez um aplicativo, para gerar algo como um sistema, para gerar talvez algo como um site que faça esse tipo de função. Eu quero que goste de vocês verem esse tipo de código, que é algo real para a nossa vida, algo que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Okay? Então, turminha, após essas atividades, bora dar aquela paradinha nossa, aquela pausa de 3 minutinhos e a gente já retorna.